transformação U vetorial V vetorial W, eu posso escrever em termos de forma. No final, esse processo todo aqui, isso aqui é um vetor. Eu sei que no final de tudo isso aqui é um vetor. É esse vetor que está do lado direito. Como formas, isso aqui é uma forma, isso aqui é uma forma, isso aqui é uma forma. Então eu tenho 3 formas multiplicadas. Mas aí essas 3 formas multiplicadas, elas não podem estar dando uma forma no final do dia. Está dando um vetor. Então isso aqui não pode simplesmente ser isso. Então a minha pergunta é, o que é essa operação aqui no mundo das formas? Esse produto vetorial triplo, em termos de forma, não é o produto exterior triplo. O produto exterior triplo é o produto misto. É isso que está aqui. Mas o produto vetorial triplo, então, eu tenho que arranjar uma maneira de enquadrar isso aqui na formulação de forma. Então, eu gostaria que vocês, à disposição de vocês, lembrem-se, eu não insisti muito. Vamos fazer só mais um exercício para fechar, que aí fica uma inspiração, um elemento extra que vai aparecer nesse exercício. Mas é algo que nós já fizemos, mas nós não ligamos muito ainda com o que a gente tem. Imagina o seguinte, imaginem que eu esteja, vamos fazer sempre em 3 dimensões, porque isso tudo depois é generalizado. Vamos que eu esteja em 3 dimensões. E que eu pegue uma forma. Agora, pegue aqui duas formas. Não, vamos pegar duas, pegar um outro vetor. Pegar duas formas. Mas vamos fazer o produto de U, não vamos fazer isso, ó, U exterior V. Isso eu já sei o que é. O exterior V está claro, é o produto vetorial. Vamos pegar U pelo dual de V. Vou multiplicar U por V, não. Vou multiplicar U pelo dual de V. O dual de uma forma é uma D menos forma. Então vai ser uma 2 formas. Então isso aqui significa que eu estou multiplicando uma forma exterior por uma 2 formas. Então essa operação aqui, ela vai me dar uma 3 formas. Quem é essa 3 formas? Então vamos lá. Quem é U? U é o I dx exterior, dual de V. O que é V? V é VJ dxj. Nós já sabemos tirar o dual. Como é que a gente tira o dual? O dual, ele vai ter o dual de V, o dual de uma P forma, é uma D menos P forma, que tem o epsilon. Então isso aqui vai ficar, o dual disso aqui vai ser uma 2 formas, então vai ser um epsilon, N, NJ, VJ. O dual de pegar isso aqui, é o dual. Segundo a aula anterior, né? Como é que eu tiro o dual de uma forma? É uma 2 formas. E a gente sabe quem é a componente dessa 2 formas. Ela é epsilon, N, NJ, VJ. Agora aqui eu tenho que botar então dxn, dxn. E aqui o meio. Então, esse objeto aqui, é o dual. Lembrando da aula passada, como é que a gente tirava o dual de uma P forma? A gente sempre ficava o dual de uma P forma, 1 sobre P fatorial, N menos P fatorial, colocava o epsilon aqui e colocava a P forma aqui. É assim que a gente fazia, a expressão do dual. Eu não estou fazendo aqui, estou tirando o dual de um vetor. O dual de um vetor é uma 2 formas. É essa 2 formas aqui. Agora, como isso aqui é uma 2 formas, a normalização que a gente coloca para 2 formas é um meio da componente da 2 formas e a base da 2 formas. Então, esse objeto aqui é o V2, é o V-star. Então, eu estou fazendo, na verdade, isso aqui. O IDI, o I dxi, e aqui eu tenho um meio de epsilon, N, NJ, VJ, dxn, dxn. Então, agora é só a manipulação. Isso aqui tem que me dar uma 3 forma, então essa 3 forma aqui,
E aí eu organizo que nem essa transforma. Eu vou ter que pegar a parte completamente de cimento e ver esse coeficiente. Então isso aqui para mim é o meio, no caso, só para lembrar aqui, então isso aqui é o meio do epsilon m j, o i vj. Agora isso aqui é dxi, dxm, dxm. Certo? Mas eu estou em 3 dimensões. Então, esse objeto que está aqui é epsilon, em 3 dimensões é válido que isso aqui é epsilon i, n, dx1, dx2, que é o único elemento de base das transformas. A transforma é um escalar, só tem um elemento, então só tem uma base. A base é um vetor, é uma transforma única. E aí eu sei que epsilon imn vezes epsilon mnj dá 2 vezes delta de ij. O 2 cancela com 2 e o i vira igual a j. Então toda essa operação me deu no final do dia o que? O produto escalar. Então, se eu fizer o produto escalar de 2 vetores, em termos de fórmula, o que eu tenho que fazer? Isso eu tenho que pegar o dual. Então se eu quiser, eu tenho uma forma, que é um vetor. Então, uma forma está associada a um vetor. A outra 2 forma está associada a outro vetor. Se eu fizer o produto exterior, eu ganho o produto vetorial. Então, se eu fizer o exterior V, o que eu estou ganhando é o vetorial V. Mas agora, se eu quiser tirar o produto escalar de U em V, que foi o que nós fizemos, eu observo que eu tenho que pegar por exemplo, dual, o exterior dual do V. Isso aqui é que vai mudar o escalar. Perceberam? Então o produto escalar já está contido dentro dessa aula. Não preciso ficar definindo produto escalar, produto vetorial, produto misto. Na verdade, tudo é produto exterior. É que no mundo de 3 dimensões, a gente acaba separando as coisas. Mas, na verdade, tem uma unificação nisso aqui. O único produto que tem é o exterior. Então, com as formas e com o produto exterior, eu tenho tudo em mãos. Então, se eu vou para D dimensões, eu não preciso me preocupar de definir produto vetorial, produto escalar, produto tensorial. Está tudo aqui, é tudo forma e produto exterior. Então, eu queria que vocês fizessem agora o exercício só para comparar. E se vocês pegassem o dual de U exterior? Tem que ser algo semelhante, né? Porque isso aqui é uma forma. Isso aqui é uma 2 formas. Então, pela nossa regra, isso aqui não é uma 2 formas. Então, isso aqui é uma 1 forma. Então, o produto é menos 1, uma 2 forma, multiplicada por uma 1 forma. Então, vai dar um fator menos 1 elevado a 2 vezes 1. Então, isso aqui é comutativo. Isso aqui é a mesma coisa que V. Isso aqui. Então, é comutatividade. Agora, isso aqui a gente aprendeu. Isso aqui é V escalar U. Mas V escalar U é igual a U escalar V. Então, nesse caso, a gente tem que o exterior dual de V é a mesma coisa que eu pegar o dual de U e depois fazer o produto exterior. Não é isso aqui não, tá? É o dual, então isso aqui é U exterior dual de V, é dual de U exterior de V. Tudo isso aqui dá U escalar V. Tá? Então, essa brincadeira que eu dei para vocês aqui, U vetorial V, vetorial W, eu vou poder colocar em termos de formas também, mas vocês vão ter que entrar com o conceito de dual ali. Não esqueça de manipular o dual. Então, com o dual e com o produto exterior, vocês fazem qualquer coisa do cálculo vetorial. Certo? E aí, o dual, produto superior com o dual, daria 0. O dual, isso, dual. Perfeito. Exato. Se eu pegar em 3 dimensões, se eu pegar o dual de U, perfeito, e fizer o produto exterior com o dual de V, isso aqui é uma 2 formas. Isso aqui é uma 2 formas. Então, o produto de 2 formas é uma 4 forma. Mas uma 4 forma em 3 dimensões é idêntica a 0. Então,
isso aí só teria sentido a partir das 4 dimensões. Certo? Tá legal? Então, essa manipulação, eu vou deixar uns exercícios então, para vocês pensarem um pouco, né? Aí na outra aula você faz os operadores? Oi? Na outra Não, na aula eu vou fazer a derivada exterior, que aí é rotacional da gente. Então, eu vou dar esse seguinte exercício. Suponhamos que vocês tivessem 5 dimensões. Vamos fazer bem simples, vamos fazer 4. Só tem 4 dimensões. E eu faço esse exercício que a gente fez agora. Isso aqui é U, exterior V, exterior K. Então, em 3 dimensões ficou claro. Isso aqui é uma 3 forma. Em 3 dimensões, uma 3 forma é um escalar. E o escalar que estava aqui dentro nós aprendemos. Era U, escalar, V vetorial K. Porém, se eu estou em 4 dimensões, isso aqui é uma 3 forma. Mas uma 3 forma em 4 dimensões, ela não é um escalar. Uma 3 forma é uma 3 forma. Ela é dual de um vetor. Então, eu queria que vocês, em 4 dimensões, vissem que esse produto exterior, na verdade, quer dizer, em 4 dimensões, isso no final do dia vai ser uma 3 forma. Mas uma 3 forma é dual de uma 1 forma, em 4 dimensões. E uma 1 forma é um vetor. Então, em 4 dimensões, isso deve ter o caráter de um vetor. Se fosse em 5 dimensões, isso seria uma 3 forma. O dual de uma 3 forma em 5 dimensões é uma 2 forma. Então, isso seria um tensor. Então, a mesma estrutura, ela muda de acordo com a dimensão onde ela está. Por exemplo, em 2 dimensões, isso é 0. Porque isso aqui é uma 3 forma. Uma 3 forma em 2 dimensões é 0. Em 3 dimensões é um escalar. Em 4 dimensões é um vetor. Em 10 dimensões, isso é uma 7 forma. É um tensor de 7 índices. E assim vai. Então, a mesma estrutura, por isso que é bom trabalhar com forma, é uma estrutura universal. Ela é sempre a mesma coisa, mas ela muda o caráter de acordo com a dimensão. Certo? Então, eu queria que vocês olhassem, extraíssem quem é o vetor que corresponde a essa 3 forma em 4 dimensões. Teria que tirar o dual disso daí. Oi? Ela teria que tirar o dual para... Provavelmente vai ter um dual no final do dia, exatamente. No final de toda, na linha toda vai ter um dual, porque vai dar uma 3 forma para você extrair um vetor de uma 3 forma em 4 dimensões, do único jeito de tirar o dual. Aí eu vou querer que vocês façam o seguinte exercício agora. Claro, eu não preciso nem dizer, né? Se eu multiplicar, né? Se eu fizer o produto de uma P forma, né? Se eu tiver uma... Quer dizer, nós sabemos que o produto vetorial de 2 vetores é 0, né? Então, se eu fizer agora o produto vetorial de uma P forma por ela mesma, né? Então, claro, em princípio eu ia, vamos dizer, se eu tivesse pegado, se eu pegar uma 2 forma em 4 dimensões, se eu pegar uma 2 forma multiplicar por uma 2 forma, por ela mesma. Então, isso aqui é um meio de TIJ, DXI, DXJ. Isso aqui é um meio de TKL, DXK, DXL. Então, isso aqui vai ficar 1/4 de TIJ, TKL, DXI, DXJ, DXK, DXL. Então, quando eu for fazer isso, na verdade, isso aqui tem que ser completamente antissimétrico. Mas esse objeto aqui, né, ele já é simétrico na troca de IJ com KL. Então, eu queria que vocês fizessem, tirassem a 4 forma que sai daqui, né? Isso aqui é uma 2 forma por uma 2 forma. Então, nós sabemos que isso aqui, na verdade, se eu quiser usar a propriedade anticomutativa, isso aqui é menos 1 elevado a 2 vezes 2 vezes esse T2 passando na frente desse T2. Então, não dá um fator menos 1 para garantir que isso seja certo. Então, eu queria que vocês fizessem esse exercício aqui, né, para verificar se esse produto aqui, se essa 2 formas, então essa 2 formas dá 0, eu tenho essa estrutura aqui formada, tá bom? Dê uma olhadinha nisso. E vou dar o seguinte exercício para vocês fazerem, começar a ver se eu posso fazer assim, só antes que eu desce. Deixa eu ir montando aqui. Legal, se eu pegar o dual produto V.
Em 3 dimensões, nós já vimos que o produto de U com V é o produto vetorial. Agora eu estou tirando o dual. Esse produto vetorial é uma duas formas. O dual de uma duas formas é uma forma. Então, tira o dual dessa duas formas em 3 dimensões. Quero que você re-relacione isso com o produto vetorial. Então, tirar o dual do produto exterior em 3 dimensões, tá certo? Depois, vamos fazer o seguinte exercício. Calcular isso aqui. U vetorial, U exterior, dual de U exterior dual. Então isso aqui, olha, é U exterior. Aí o dual disso tudo aqui. Dual de U exterior, dual de V. Isso aqui. Então, dual de V. Você faz sentido, né? Eu sempre fiz bobagem aqui. Dual de V, você vê é uma uniforme. Então, dual de V é uma duas formas. Então, isso aqui é uma uniforme. Então, isso aqui é uma duas forma. Isso aqui é uma uniforme. Então, isso aqui é uma três forma. O dual de uma três forma é uma zero forma, em 3 dimensões. É uma zero forma. Zero forma é um escalar. Então, isso aqui é uma uniforme. Isso aqui é uma zero forma. Então, isso aqui no final do curso tem que ser uma uniforme. Eu pensei que por essa margem de 3 daria zero. Então, esse objeto, em princípio, não é zero. Esse objeto que deve ser, no final de tudo, deve ser uma uniforme. Isso aqui é uma duas forma, então isso aqui é uma três forma. Isso aqui é uma zero forma vezes uma uniforme tem que dar uma uniforme. Então, isso aqui, no final de tudo, é uma uniforme. Uma uniforme é um vetor. Então, eu quero ver quem é esse vetor. Na verdade, quem é esse vetor? Em 3 dimensões. Então, nessa operação. Tá. Outra coisa que eu vou pedir para você relacionar é o seguinte: será que o dual de U exterior, dual de V, se eu fizer isso aqui, dual de U exterior V. Eu estou em 3 dimensões, isso aqui é uma duas formas. Dual de uma duas formas é uma uniforme. Agora, se eu pegar isso aqui, do outro lado, pegar isso aqui, o dual de U, e fizer um produto exterior com dual de V, isso aqui é uma duas formas. Isso aqui é uma duas formas, então isso aqui é zero. Então eu não posso pegar o dual do produto, não é o produto dos duais, porque já tem uma inconsistência aí. Então eu queria ver, quer dizer, então vamos fazer, então aqui é a mesma coisa, não vou poder dizer que isso aqui é dual de U exterior, o dual do dual a gente sabe que pode ser o V, então dual do dual, então queria que vocês dessem um sentido a essa expressão que olhasse. Fizesse esse calculinho aí, até botar aqui, nem vou botar aqui não, bota fazer botar um W aqui só para ficar mais geral um pouquinho. E vamos dizer que eu esteja agora em 4 dimensões, que é sempre útil para nós, porque 4 dimensões é o caso do Minkoff, são 4 dimensões. Se eu estiver em 4 dimensões, fizer o seguinte. Vai começar a pensar no eletromagnetismo. Vetor de point, né? 4 dimensões eu tenho E, vetorial B, está ligado ao fluxo de momento da onda eletromagnética, né? Esse é o vetor de point. Então, o E é um vetor, o B é um vetor, o produto vetorial é um vetorial de 2 vetores, é um vetor. Tá? A gente pode fazer o seguinte: a gente sabe que a onda eletromagnética se propaga, livre se propaga ortogonalmente aos dois campos, né? Vamos fazer isso aqui, vamos fazer o seguinte. O campo eletromagnético está dentro do campo 2, está dentro da duas formas. Vamos fazer o seguinte exercício. Suponhamos que eu tenho aqui uma duas formas, vou chamar de F2, que é uma duas formas. Vou fazer o produto exterior por essa duas formas. Dual da duas formas. Em 4 dimensões eu pedi, não tem nada a ver com a eletromagnetismo. Estou só me inspirando, na verdade, o exercício. Então, eu estou dizendo, eu tenho 4 dimensões, tenho uma duas formas, faço o produto exterior com o dual dessa mesma duas formas. E vamos fazer esse carinha aqui. Vamos fazer essa duas formas exterior ela mesma.
Então, se eu estou em 4 dimensões, isso é uma 2 formas, isso é uma 2 formas, isso é uma 4 formas. Se eu estou em 4 dimensões, isso é uma 2 formas. Isso também é uma 2 formas, então eu tenho uma 4 formas. Então, isso é uma 4 forma e isso é uma 4 forma. Certo. E vamos fazer esse outro exercício aqui. Três dimensões. Está pensando em Jan Science, né? Agora a gente tem que lembrar que a gente está na faculdade de física, né? Você não pode esquecer a experiência prévia de vocês. Então, todo mundo já está vendo que eu estou querendo mexer com o Lagrangiano de Maxwell, isso aqui, né? Só que eu estou em 4 dimensões euclidianas, fazendo um trabalho euclidiano, mas no fundo o que eu tenho em mente é Maxwell, 4 dimensões, FI, FF dual, coisa desse tipo aí. E se eu tenho 3 dimensões, a gente pode formar esse objeto em 3 dimensões. Vamos pegar que eu pegue uma 2 forma em 3 dimensões. Então, isso aqui é uma 2 forma em 3 dimensões. O dual de uma 2 forma é uma 1 forma. Então, vamos pegar essa 1 forma aqui em 3 dimensões. Então, em 3 dimensões, isso aqui não é zero. Porque o dual de uma 2 forma em 3 dimensões é uma 1 forma. Então, isso aqui no final de tudo é uma 1 forma, é uma 3 forma. Então, em 3 dimensões, isso não é zero. Então, eu estou pegando F2 exterior, F2 igual em 3 dimensões, em 4 dimensões. Agora, vamos pegar esse objeto aqui. Esse objeto aqui dá zero, em 3 dimensões. Por quê? 2 formas, por 2 formas dá 4 formas. Então, esse objeto existe no eletromagnetismo em 4 dimensões, mas não pode existir no eletromagnetismo em 3 dimensões. Agora, esse primeiro ali dá um escalar aqui também. Isso aqui, na verdade, exatamente, se eu tenho uma 4 forma em 4 dimensões, no final de tudo, uma 4 forma em 4 dimensões é um escalar. Então, é o dual de um escalar. Então, isso aqui é o dual de uma 0 forma, não é um escalar. Isso aqui é uma 3 forma. Em 3 dimensões, uma 3 forma é dual de uma 0 forma, que é um escalar. Então, no fundo, isso aqui é um escalar. Perfeito. Então, isso aqui deve ser um escalar, isso aqui isso aqui é um escalar, isso aqui é um escalar. Isso aqui, em 4 dimensões, existe. Em 3 dimensões é zero, porque daí uma 4 forma. Vamos fazer o seguinte. Agora suponhamos que eu tenha uma 1 forma A. E eu faço o produto exterior por uma 2 forma. Qualquer semelhança, mera coincidência, que é o potencial vetor, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma 3 forma. Uma 1 forma por uma 2 formas. Isso aqui é uma 3 forma. Fazendo esse exercício, vocês vão ver que no fundo, isso aqui é o termo de Jan Science. Quero que vocês constatem isso. Em 4 dimensões, isso é uma 3 forma. Vamos fazer esse mesmo exercício em 4 dimensões. Isso em 4 dimensões é uma 3 forma. Então é um vetor, é um dual de um vetor. E nós vamos ver na próxima aula que esse objeto aqui é uma 4 forma. Esse objeto aqui é uma 3 forma. Esse objeto aqui é uma 3 forma. As 4 formas em 4 dimensões vão dar para vocês exatamente os lagrangianos. E as 3 formas em 3 dimensões também vão dar os lagrangianos. Então a gente vai começar a observar que se eu quero escrever uma teoria de campos em função de formas, o meu lagrangiano, ele vai ter que ser, na verdade, algo que seja ou uma... Porque, na verdade, observe, se esse objeto aqui é uma 3 forma, ele carrega dx1, dx2, dx3. Se esse objeto aqui é uma 4 forma, eu toco a vontade, gente, eu toco o finalzinho, dx1, dx2, dx3, dx4. Então ele já carrega, no fundo, o elemento de volume. Então, se ele carrega o elemento de volume, se eu fizer uma integral desse objeto, eu já devo estar ganhando a ação. Então, a gente vai ver que, na verdade, quando a gente quiser escrever uma teoria de campos em termos de formas, o lagrangiano ele vai ter sempre que ser uma interforma. Na nossa concepção, né, usual, dia a dia, o lagrangiano é um escalar. Então, a gente pega
Lagrangiano, a gente forma justamente toda a preocupação de formar um Lagrangiano é formar um escalar. Quando a gente vai para a forma diferencial, mas ali não, se eu estou em D dimensões, um escalar é dual de uma D forma. E a D forma já carrega o elemento de volume. Então, quando eu vou para D dimensões, eu vou escrever como meus lagrangianos as D formas e não as zero formas. Então, o lagrangiano de Maxwell, o lagrangiano de Chern-Simons, por exemplo, o lagrangiano de Klein-Gordon, eles vão ter sempre que ser D formas, porque ele já carrega o elemento de volume. Por ele ser a forma máxima, a forma de base que está dentro dele é o elemento de volume. Então, ele já deve ser uma ação. E ele é dual de um escalar. Então, esse escalar que nós falamos, que é o nosso lagrangiano, na verdade, na formulação das formas, é o dual da deforma. Certo? Então, vocês começaram a perceber essas ligações. Então, façam esses exercícios aí, e na próxima aula vamos aprender a diferenciar as formas. E aí, vamos, no fundo, generalizar. Então, a gente vai ver que tudo que a gente define de gradiente, rotacional, divergente, é uma vez esperada em 3 dimensões. Na verdade, o que a gente tem que definir é só a derivada exterior em D dimensões. A derivada exterior em D dimensões, ela generaliza o gradiente rotacional divergente. Da mesma forma que o produto exterior em D dimensões generaliza o produto escalar, o produto vetorial e o produto misto. Certo? Então, nós vamos ver que o cálculo de formas ele é um cálculo bem enxuto, no sentido de que eu defino um mínimo de operações e essas operações são universais. Eu vou para qualquer dimensão que eu quiser. Quando eu caio em 3 dimensões, eu reproduzo tudo que eu sei. Certo? Essa que é a vantagem das formas, essa universalidade que ela dá no tratamento de extensões, tá bom? Então, agora, semana que vem, a gente faz as 2 aulas em pacotinho, né? Faz uma aula, acho que dia 6 e outra aula dia 7 para fechar esse curso, tá bom? Beleza. Obrigado, José. Hoje a gente tem